Bem, vamos lá então. Atos 17. Por favor, comentem tudo, beleza? Tudo que vocês sentirem aí, todos pontos que vocês acharem interessante ou qualquer dúvida, a gente põe no Google aqui, pesquisa. Vamos pra cima. Bastante coisa legal. Beleza. Então, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então vamos ver primeiro aqui o caminho deles, né? Uhum. Já de cara, vamos ver. Tava em Troade, né? E depois Filipos. Aqui era onde eles tinham vindo direto da Antioquia e passado reto, né? Até chegar em Troade. Não pararam nem na Galácia, nem na Britínia, nem na Ásia aqui. Vieram direto para Troade porque o Espírito Santo falou não para coisas boas que eles estariam fazendo nessas cidades. Então foi bem interessante, né? Pô, que discernimento no Espírito. Ouvir um não do Espírito Santo para falar do Evangelho nas cidades. Mas aí eles seguiram reto. Assim que eles entenderam, chegaram em Troade, depois Filipos, e aí aqui, essas outras cidades até chegar em Tessalônica. Daqui eles vão vir para Bereia. Essas vão ser as duas cidades de hoje, Tessalônica e Bereia. E isso tudo aqui é na Macedônia e aqui Grécia, né? Vamos ver no mapa de hoje em dia onde é essa região. Ó, Grécia, né? Então aqui, ó, tudo isso aqui é Grécia. Legal, né? É, Grande Grécia. Eu E- acho que a minha internet tá fraca. Ah, é? Não tá conseguindo ver a tela? Não. Poxa. Para os demais tá dando para ver aqui o mapa do mundo? Tô vendo tranquilo. Esse Eu aqui vou é... entrar e vou sair. Tá bom, fica à vontade. Esse é o mapa hoje em dia, né? Essa aqui é a África, Oriente Médio aqui, né? Israel. E aqui em cima é a Europa. Itália, né? Beleza? E aí Grécia aqui. Então eles vieram aqui, ó, da Turquia e agora estavam na Grécia. E aí ele chegou, costume do Paulo, né? Ir para uma sinagoga. Aí eu abri aqui a sinagoga pra gente ver como era a sinagoga na época de Jesus. Então tinha aqui a entrada da sinagoga, tinha aqui a área dos homens, essa parte aqui. Aí tinha a galeria para as crianças e mulheres, estavam na galeria, e tinha a mesa de leitura, onde quem ia falar vinha para cá e conversava. Esse recinto sagrado eu não sei do que se tratava, tá? Aí tinha aqui essa parte que chama recinto sagrado. Então aqui a pessoa falava. Aí ficava mais ou menos assim, ó. Pessoa falando aqui, todo mundo sentadinho escutando. Interessante, né? Então, beleza. Costume do Paulo já ir direto na sinagoga. Primeiro levar a mensagem para os judeus. Então, lá, né, em Tessalônica havia uma sinagoga judaica. Como era de costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Então, ele começa, chega ali e vai e discute as escrituras. Fala sobre as escrituras primeiro. E aí ele explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Então ele vai num ponto que é incomum entre eles, falar sobre o Cristo, falar sobre o Messias, falar sobre o ungido de Deus. Todos eles acreditavam na vinda do Messias, na vinda do Cristo. Cristo e Messias é a mesma palavra, né? Quer dizer, o ungido, né? E aí uma é em hebraico e a outra em grego. Se eu não me engano, Cristo é em grego e Messias em hebraico. Então, todos acreditavam na vinda do Messias. Só que é tão grande, né, as escrituras, que a pessoa se perde. Como é que vai ser o Messias, né? E aí, geralmente, eles acreditavam naquele guerreiro, general, tal, que ia libertar o povo através da política, através do exército. E, na verdade, Paulo vem e fala: ó, gente, vamos prestar atenção nas escrituras, que é o ponto em comum entre eles. O Cristo precisa sofrer e ressuscitar dos mortos. Então ele explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Aí o pessoal, poxa, ele está falando aqui de Salmos, ele está falando aqui de Isaías, ele está falando aqui de Jeremias, e aí ele está mostrando pra gente que é isso que eles profetizaram, que era preciso Cristo sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos. Aí, bem, ó, o que eles pensam.
Paulo falando para eles, né? Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Então, primeiro ele entra num ponto em comum e depois fala, ó, então, Jesus é o Cristo, porque Jesus fez isso. Ele ressuscitou dos mortos e hoje tem diversas testemunhas que vocês podem perguntar, porque os discípulos são o quê? Os discípulos e apóstolos são as testemunhas da ressurreição de Jesus. Estavam vivos naquela época. Você podia perguntar para um deles, é verdade isso? Eles iam falar, é verdade, cara. Confia em mim, tem aqui outra testemunha. É verdade. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Então, ó que bênção, né? E o quanto o evangelho é para todos, né? Porque aí alguns judeus que ouviam foram convencidos, bem como muitos gregos tementes a Deus, então judeus, gregos e várias mulheres de alta posição. Então, o evangelho aí já se espalhando e rompendo barreiras. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Aí esse é o padrão, esse é o que sempre acontece, né? Ele vai, convence pessoas a partir de como as pessoas pensam. Ele sempre, como missionário, né? Ele vai em como as pessoas pensam. E através disso, o Espírito Santo, né? Com o auxílio do Espírito Santo, convence ali as pessoas. Através do Espírito Santo, né? Convence as pessoas. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Aí eles vão ficando com inveja. Reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Aí olha que complicado, né? O Jason, sendo uma pessoa do bem, recebendo Paulo e Silas na sua casa, vai ser perseguido por conta de estar fazendo uma boa obra. Olha como é difícil. Mas, como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Então Deus deu aqui um livramento, né? Paulo e Silas não estavam lá nessa hora, por mais que eles estivessem sendo hospedados na casa do Jason. E o livramento vem em formas diferentes. Teve uma vez que Paulo foi apedrejado, quase morreu, né? Ou meio que morreu, e depois estava lá, restaurado. Teve outra vez que ele ficou sabendo que ia ser apedrejado, fugiu da cidade num cesto. E dessa vez foram atrás dele e ele não estava na casa. Então o livramento vem de várias formas, não dá para colocar Deus numa caixa, mas ele sempre de alguma forma vai cuidar da gente, vai nos surpreender, é só a gente confiar nele e ele vai estar cuidando. Mas aqui sobrou pro Jason, né? E aí os levaram diante do conselho e eles gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui perturbando nossa cidade. Olha que interessante, né? O que eles estavam fazendo já estava com essa visão de que estava sendo causado no mundo todo. Em pouquíssimo tempo, o evangelho já estava espalhado no mundo. Vocês verem o poder, né, do que estava acontecendo. Porque não era só a pregação, mas também eram os milagres, maravilhas, né, que estavam acontecendo. E aí esse pessoal reacionário, né, contra o movimento, via isso como transtornos, né? Aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Então, olha o tamanho do que era anunciado. Era anunciado que havia um outro rei. E aí, num dos estudos, o pastor falava isso, né? Ele falava, cara, às vezes o que é pregado é Jesus é o rei do seu coração, Jesus é o rei da igreja, Jesus é o rei do domingo, né? Mas não, Jesus é o rei de tudo, né? Você deveria ter Jesus como o seu rei e como quem você deveria seguir, o seu Senhor, né? Acima, inclusive, de César. Então, como isso causava, né, um transtorno ali para a tradição da época. E a gente tem que parar para pensar se é isso que a gente prega hoje em dia, né? Se Jesus é o rei ou se, pô, Jesus é só o rei ali da igreja, é só do domingo, é só do seu coração. E a gente tem um outro rei aqui, ou um outro líder que vai ser o nosso libertador, né?
aqui na prática. Não, Jesus é o rei, ele está vivo, ele está lá reinando do céu, do lado direito do nosso Pai, que é Deus, e ele vai voltar para reinar ainda aqui nessa terra. Né? Então, esse é o Jesus que era pregado por Paulo, que deve ser o Jesus pregado pela gente. A gente deve fazer essa reflexão. E isso vai chocar algumas pessoas, mas essa é a verdade. Esse é o Jesus, né? Todo o poder foi dado para ele. E ele só saiu por um tempo para reinar de uma forma espiritual, né? Mas ele vai voltar e reinar aqui. E ele é o nosso Salvador, né? A gente não deve colocar essa salvação em mais ninguém. Não deveriam colocar em César lá na época. Não deveriam colocar no Herodes lá na época. Assim como hoje em dia a gente não deve colocar necessariamente aqui em nenhum dos nossos líderes. O nosso rei é Jesus. É Aí, porque Sim. também acredito que eles estavam com mais voltado para a terra do que realmente para o céu, porque eles acharam que era um rei terreno que estava disputando com César. E não era isso. Estava muito para além disso, muito maior, né? muito maior. Total. Ô, Dani, você chegou a mostrar a sinagoga, como era? Mostrei, ó. Aqui, ó. E agora eu vou Ah, ver. de desenho. Eu não cheguei a ver, não. Quer ver uma sinagoga de verdade? Aí É, aqui tem a entrada, a área dos homens, né? A área das crianças e mulheres, e aqui onde eles falavam. E aí, na prática era assim, né? Ficava uma pessoa aqui e todo mundo sentado. Vamos ver na prática aqui, ó. Sinagoga Bereia. Ó, Sinagoga da Macedônia. Vamos ver. Mostra a foto. Eu já fui num culto aqui de judeu. jura, Lu, que Já. legal. Eu fui convidada já para ir lá em Itajaí, numa sinagoga. Quero É muito legal. ir. É legal, É, bem Eu vou legal. lá, vou ver a conhecer. realidade. Eles Em trazem Botafogo. pergaminho. Muito interessante. Mas, gente, vou te falar, Aham. que coisa chata. Jura, Lu? É. É Não tem repetitivo? a Como é? presença. Não tem a presença, tem a letra. Ah, As mulheres sentam de um lado. É mesmo, é? Ih, meu pai. tem uma igreja que é assim, não tem, Dani, que ainda põe o lencinho na cabeça? Acho que tem. É a congregação. Congregação, Não sei congregação. direito. Não tenho propriedade. Congregacional. Congregacional. É que as mulheres e os homens sentam separados e elas põem o lencinho para cobrir. Elas chamam véu, né? Véu, véu, isso, véu. É a igreja do véu. A igreja do véu. Interessante. Interessante. Essa aqui parece ser a sinagoga lá de Bereia que a gente vai ver. Elas vão variar, né? Elas não vão ter uma mesma cara sempre. Se eu escrever inclusive sinagoga, ó, o que Uhum. aparece? Tem vários estilos. Uau. Não, vários estilos de Aqui sinagoga. no Brasil também é assim, Lu? É numa casa, ali na Jardim Botânico, início de Botafogo, numa ruazinha. Aí me convidaram, eu falei assim, eu vou ver. Mas eu fui não fui na ortodoxa, né? Eu fui na messiânica. Você foi na messiânica, que acredita então em Jesus? Sim. Que legal. Na ortodoxa eu não ia nem entrar. Eu fui numa ortodoxa lá nos Estados Unidos, fazia parte de um dos cursos, conhecer as demais religiões, né? Pra gente entender. A escola, a faculdade, ela é cristã. Mas a gente tinha esse curso que inclusive era com base no cristianismo, né? Mas a gente visitava as demais religiões para poder entender e tal. E quando eu fui era como se fosse uma casa mesmo, e aí tinha lá o pergaminho, eles traziam, faziam a leitura, É. sentava separado, era bem bonitinho, estruturado, mas era isso, né? Mais frio, né? Bem frio. Depois eles fazem uma mesa com café, com... Interessante. Eu tenho vontade de ir, tenho curiosidade. Tem aqui no Rio. Ai, Tem. mano. Vai conhecer, é bom. Podemos marcar, é interessante.
Bem, seguindo aqui. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Prenderam eles ilegalmente e ainda obrigaram a pagar a fiança, né? Às vezes a gente paga o pato aí por conta dessas injustiças Não mudou terrenas, nada, né? né? Não mudou nada. Exato, É. Paga a fiança e sai. cara, que coisa horrível. Ai, ai, mas faz parte, né? Bem-aventurados os que forem perseguidos, né? Injustamente, por causa de Jesus. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Aí, ó, eles tiveram que sair na surdina, à noite. Triste, né? Acabavam tendo que passar por esse tipo de coisa. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. É essa aqui que eu mostrei, ó. Tá? Se eu não me engano. Foi o que eu pesquisei, ó. É sinagoga de Bereia e apareceu essa daqui. Então eu acredito que possa ser a mesma. Ou já foi destruída e essa é alguma na região, né? Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Pode ser que na versão de vocês esteja escrito que eles eram mais nobres, né? Não sei se tá isso na versão de vocês, mas aqui tá que eles tinham a mente mais aberta. Então isso é legal, mostra uma característica de sabedoria, ouvir, né? Que aqui eles ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. E aí o que eles faziam por serem mais nobres e terem a mente mais aberta? Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Legal, Uau. né? A minha Maravilhoso. a minha tá mais bem educada. Mas bem educados. Então a gente vê que ser mais nobre, ser mais bem educado, ter a mente mais aberta, honrar quem tá falando, né? Não quer dizer, pô, eu confio tanto nesse pregador que eu nem olho a palavra quando ele fala. Não, eu examino aquilo pra garantir, pra ter certeza. Porque na hora de passar pro outro nível, nível 2, que a gente for pro céu, a gente não vai junto com alguém. É a gente sozinho. Então a gente tem que garantir por conta de que aquilo é o que tá na escritura. Ter a nossa interpretação, garantir e examinar. Essa é uma forma de honrar o pregador, né? O pastor, quem quer que esteja falando. E era isso que eles faziam. E é colocado como algo positivo, né? Ó, o gatinho entrou aí. A Chitara. Eu abri porque ela tava gritando tanto. Ela fica assim. Ela vai subir na cabine. Do lado da Mari ali, do lado direito dela, é uma cabine de som, que a Mari entra ali dentro pra gravar. Aí a gatinha vai e sobe lá em cima. Ela gosta de Ela dormir fica lá. lá em cima. Meu Deus. Ela Olha, fica na gritando minha pra Bíblia cima. tá nobre mesmo. Nobre, né? Tá. Então que top, Ó, né? aqui no original, eu tô Uhum. entrando na Bíblia lá, dicionário Strong, que no original tá mostrando que significa bem-nascido, de família nobre, de mente nobre, Uau. de uma palavra primária, ser afortunado, passar bem, prosperar, agir bem. Que show, né? E Tudo tá assim, isso. mais Por nobres favor. em seu caráter. E que legal, né? Porque a associação que tem em ser nobre é ouvir e examinar. Isso não é pra gente examinar, pra gente ser um rebelde chato que vai ficar contestando tudo. Mas sim pra gente garantir, entender no nosso coração e reter essa palavra. É até uma forma da gente reestudar, estudar de verdade aquilo, né? Eu vou confessar que eu confio muito nos pastores, né? Eu vou vendo um todo deles e aí eu passo a confiar. Falo, pô, esse cara aí é de Deus, meu. Tá falando uns negócios top. Tô com ele, já era. Mas tá errado, não precisa disso. Os caras nobres aqui viram lá o Paulo, tiveram interesse, discernimento em ter interesse, mas mesmo assim eles examinaram. Isso que a gente precisa fazer. Isso vai dar pra gente ainda mais conhecimento na palavra de Deus, né? E isso vai fazer ela se aprofundar ainda mais no nosso coração. Então isso é super válido. Pode estar ouvindo quem for. Pô, ele citou alguma coisa, aí eu mesmo pego, leio ali o versículo, já vejo o contexto, o que tem antes, o que tem depois. Isso me faz me aprofundar, isso é legal. Isso é visto como nobre
pelo autor aqui desse livro, que é Lucas, né? Discípulo aqui de Paulo. Né? Então, pô, bênção. Isso é muito, muito bom. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, e aí é o resultado. Muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Então, o mesmo que aconteceu em Tessalônica. Muitos judeus creram, muitos gregos de alta posição, né? Homens e mulheres. Que bênção. Mas, ou seja, examinaram isso ainda foi positivo. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. O pessoal lá de Tessalônica agora veio para Bereia. Vamos ver aqui onde ficam essas duas cidades, só para recapitular. Aqui, ó, gente. Tessalônica e Bereia, as duas pertinho. Tá? E não sei se agora vai dar para você ver, Lu. Ó, vejam que é essa curvinha aqui, ó, antes de vir essa partezinha. Tá? Essa curvinha. Tô vendo. Tá vendo? Agora eu tô vendo, sim. Esse era o mapa da época, ó. Vamos ver no mapa de hoje em dia. Tá aqui, ó, essa curvinha. Tá bom? Aqui é a Grécia. Tá? Vamos dar um zoom. Ups. Ó, Tessalônica. Tá lá escrito ainda. Opa. Eita, quando eu tô mexendo aqui, ele tá perdendo um pouquinho, né? Tá meio que mexendo muito. Ó, Tessalonic. Ó como é essa cidade hoje em sim. dia. Ó as Que fotinhas. bacana. Que Era lá. gracinha. Bonito, né? Muito bonitinho. Era lá que Paulo estava. Lá que ele foi perseguido. Né? Eu quero ir lá. Eu Pô, também. Muita vontade. Pô, seria bom demais. E ó, aqui deve ser a Bereia, né? Não sei, não tenho certeza onde que é a Bereia, mas é um aqui pertinho do outro. Você disse o que significa os bereanos, Dani? Não. O que significa? Eu esqueci. Fala aí que eu vou lembrar. Fala, amor. Peraí. Ó, aqui é a África, aqui é a Europa. Eles estavam Ó, na os- Turquia e aí os agora be- chegaram na Grécia. Fala, amor. Os bereanos eram os habitantes da antiga cidade de Bereia, na Macedônia. Mas, popularmente, o significado dos bereanos entre os cristãos passou a indicar aquelas pessoas que têm zelo pelo ensino correto da palavra de Deus. Que a gente seja assim. Eu acho interessante que pode ser chamado de uma igreja, para mim, nobre, né? Porque hoje em dia o que eu vejo, eu vou em muitas igrejas assim, visitar, eu gosto de uns cultos do reteté, assim, e assim, Também. a gente tem que ver a palavra. Às vezes tem um pregador lá, apesar de gostar muito do Luiz Hermínio, coisas que ele fala, eu anoto e depois eu confiro Top. Isso na aí. escritura, entendeu? Eu preciso olhar assim e falar assim, cara, porque a gente perece pela falta de conhecimento, é o que vai acontecer, entendeu? Porque tá aquele cara tal lá, não sei o que, tudo, eu vou ouvir, entendeu? A gente tem que ver, procurar, mesmo o pastor Rodrigo, a pastora Priscila, que eu conheço há pouco tempo, eu olho assim, vejo, entendeu? O que eles falam, assim, vejo, tem que ser condizente, né? Com a palavra, entendeu? Então, assim, hoje em dia você não vê muito isso, tem muitas pessoas que confiam cegamente no que é falado, no que você fala ali no púlpito, né? E as pessoas têm que ver que aquelas pessoas são homens, são sujeitos às mesmas falhas, às mesmas coisas que a gente, né? Isso aí. Não sei se já aconteceu com algum de vocês, de alguém falar alguma coisa, vocês cego nisso e depois acabar se dando mal, né? O pastor do estudo dele citou lá que ele tinha uma viagem, a primeira viagem dele para poder ir pregar num lugar era lá para a Amazônia, e aí a pessoa que fazia a agenda do pai dele falou para ele, ó, você vai sair às 7 de São Paulo. Aí ele, beleza. Aí ele foi lá no aeroporto às 7 horas, aí a pessoa ficou pesquisando, não achava o voo dele e falou, cara, me dá um ticket pra eu ver. Aí era São Paulo Viracopos, e ele tava no aeroporto errado. Viracopos é em Campinas, né? E aí ele perdeu o voo, porque ele só confiou na pessoa, ele não checou o ticket, né, pra ter certeza. Então, às vezes, vocês têm alguma história assim, né, de ter que só confiar na pessoa e não ter checado, e isso pode dar ruim. E aí, se der ruim,
Vai dar ruim na nossa passagem pro nível 2? Não pode, né? A gente não pode confiar, então temos que olhar. Comigo, na minha É a vida, nossa eternidade que está em jogo, né? Então, é, assim, esse exemplo da passagem é interessante porque é só um pequeno detalhe, mas um pequeno detalhe que ela omitiu. Viracopos é em São Paulo, só que não é na capital, é em é, Campinas. Ela exatamente. falou, é em São Paulo. Ele confiou cegamente sem olhar a passagem e ele foi pro aeroporto errado por causa de um detalhe. É, Então, a Bíblia, o que a pessoa prega é a mesma coisa. A gente é ser humano, né? Então, eles têm a cosmovisão deles. Quem está pregando tem a experiência própria, a lente que ele vê a vida. Cada um de nós temos as nossas lentes, né? Então, aí ele vai ler a palavra e vai passar da forma que ele vê. Às vezes deixa uma informação, deixa outra. Então, pode ter muita revelação, muita sabedoria, mas a gente também tem que ter a nossa revelação, o nosso entendimento da é, palavra. A gente tem que ter o conhecimento, né? é. Glória a Deus pela vida dos pastores, dos sábios, dos que conhecem, mas Deus quer que isso seja na nossa vida também, né? É de Então, todo mundo. é bênção pra gente, a gente só tem a ganhar, né? Então é isso, excelente lição aqui passada. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. 14. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Aí, ó, Timóteo tá lá. Eu falei, pô, o Timóteo sumiu, mas não, ele estava lá ainda. Permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas, ó para onde ele vai, e depois voltaram para a Bereia, com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Bem, Paulo, quando fica numa cidade, coloca em prática o evangelho. Vamos ver o que ele vai fazer em Atenas. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Eita! Esse é o sentimento, né, gente? Como a nossa cidade é idólatra, né? Eu era de São Sim. Paulo, extremamente idólatra a Mamon, e agora tô morando no Rio, extremamente idólatra a quem? Sei lá, a gente pode chamar de a pombagira? Não sei, o sexo, né? Aqui é muita libertinagem, né? Assim como no Brasil, né? O Brasil é assim. Mas, pô, Rio de Janeiro é bem um antro disso, né? Aí na A gente praia é quase uma consegue, praia de nudismo. Oi. a gente consegue observar que cada estado é forte em algum aspecto, né? É É interessante uma isso. potestade. É Sim, muito interessante, né? Em São Paulo não é tanto a parte sexual quanto aqui no Rio. E também é, né? Interessante. Tem muita loucura em São É, Paulo. lógico que eu é. achava que era São Paulo. Eu achei São Paulo. Vocês são paulistas? Eu O sou, a Dani Mari não. eu Mari é morei do Rio. 13 anos, é. Eu detestei São Paulo. Eu, quando pisei em São Paulo, eu senti um ar tão pesado. Quando eu andava nas ruas, eu tinha medo, grudada na bolsa. É. Então, assim, eu senti um peso igual eu sinto quando eu chego em Madureira. Ô Lu, eu Madureira fui assaltada diversas vezes em São Paulo. Eu perdi as é, contas. nossa, muito pivete, muito. Não que aqui não tenha, né? No centro da Tem. cidade também eu fui assaltada por pivete também. Roubaram meu cordão de ouro. Eu entrando no ônibus, eles entraram atrás de mim. Uma ousadia, né? Na central. É. Mas eu senti também o São Paulo muito pesado, muito pesado. Pois é. Agora, imagina o que ele sentiu lá. E isso que, assim, São Paulo é majoritariamente cristão, né? Brasil majoritariamente cristão. Imagina Paulo em Atenas. Ninguém nem era cristão. Ninguém, né? E mesmo assim vocês vão ver que Deus se comunicava com aquele povo. E Paulo vai usar É. disso para poder pregar a palavra ali, né? Deus está se comunicando com todos os povos. Ele sempre tem algum nível de revelação para todo mundo. Ele é Deus de todos, né? E só que a indignação, então, 2 pontos, né? Um é o quão indignado a gente fica com a idolatria da galera. Pô, a gente fica indignado ou a gente vive alheio a isso e vive o nosso e já era, né? Então aqui a gente aprende uma lição com Paulo. Temos que estar indignados com
a distância das pessoas da verdade, porque isso faz mal para elas. Pô, e a gente não tem que se importar com a vida delas. E isso vai gerar uma ação, né? Então ele não vai simplesmente ficar indignado e sair de Atenas. Ele vai falar, cara, preciso fazer alguma coisa aqui, trazer a palavra de Deus para esse povo. Então uma indignação muito saudável, né? Depois uma ação em cima disso. E aí a gente tem que ter essa ação aqui no Rio, né? Onde nós estamos morando agora. E aí eu voltando para São Paulo, em São Paulo também, né, amor? Quando a gente estava em São Paulo, É, mesma coisa. E com onde a gente estiver, certeza. moramos em Recife, mesma coisa lá. Geralmente o nosso caminho era tipo, vamos correr atrás da nossa vida espiritual, vamos na nossa igreja, vamos conhecer os irmãos que também estão afim das mesmas coisas e vamos crescer juntos. E acabou. Né, mas tem que a visão do Paulo é de missão, né? Ele não, é missão, ele é É, enviado para poder fazer a diferença. Esse cara é diferente, ele a é embaçado. indignação dele é uma indignação que gera, igual você está falando, gera uma atitude, né? É, Não é só assim, que credo, que absurdo, reclama e sai fora. Não, ele age em cima da indignação, né? Do que ele é, percebe ali em Atenas. é. Muito legal. E assim, Interessante que uhum, quando tem uma passagem que fala, a gente sabe que a palavra fala de irar e não pecar. é, Mas tem uma outra passagem que ele fala que nós devemos nos irar. E aí eu fui buscar por que ele estava falando aquilo, se ele fala irage, não pequeis, e de um outro momento ele está falando que você tem que se irar. Aí quando eu fui ver, era ficar indignado, Ah, porque todos os homens de Deus que começaram, né, a exercer o seu chamado, de certa forma, eles tiveram uma indignação com algum cenário. é, Então, essa indignação é essa ira que traz para a gente uma prática, hum, isso. né? A gente olha um cenário e fala, não, isso aqui não está no contexto, não está legal, então eu começo a me mover em função desse chamado de mudar o ambiente. Gera uma inquietação, né? Eu estava falando para a Neide ontem que todo lugar que eu vou, que eu me mudo, Deus tem uma obra. uhum. Eu já fico atenta, né? Então, assim, quando eu me mudo, eu já pergunto, e é quem, aonde, quando, e me mostra. E é interessante que eu teve a vizinha aqui do lado, falou assim, eu ouço, aí eu falei, meu Deus, ela ouve o quê? Aí ela, não, eu ouço quando você ora. Aí eu falei, botei assim a mão na cabeça, ela, não precisa ficar com vergonha não, porque eu gosto, eu acho muito bom. Eu falei, vou pegar essa Ah, mulher. E ela é viúva, mora sozinha, oh, e eu você já vê. pensando, fui numa reunião de síndico, eu já pensando na estratégia, como é que eu vou fazer. Top, top. É isso, né? É isso. Muito bom, muito O bom. lugar que Deus te implanta é para você olhar para o lado, não é para É, com você dar boa certeza, noite e bom dia entrar Nossa, na sua casa. com é. certeza, com Eu certeza. tava vendo ontem Foco na Palavra, né? Da Casa Real, que a Jaque emprestou a assinatura aí pra gente, do pastor Josélio. E aí ele falou isso aí mesmo. Ele falou, pô, é amar o próximo. Se você conseguir amar o próximo, né? Quem tá de fato perto de você, aí você vai conseguir amar os outros também. É fácil amar o irmão do Instagram que tá lá longe, você só vê uma foto dele. Uhum. Mas quem tá no dia a dia, pô, é essa pessoa aí. É isso aí. Onde a gente tá é que a gente tem que fazer essa diferença, brilhar ali E a todo nossa lugar luz. que eu moro, eu faço um estrago. No bom sentido. Exato, porque assim, Quebra tudo, né? Quebra tudo, como o Hermínio gosta de falar. Quebra tudo, no bom sentido. minha filha, Quebra geral. então, aí quando a gente vai embora, a gente deixa saudade, porque houve ali Quando eu entrei na minha rua para votar, que ainda não mudei meu voto, a minha irmã ficou impressionada. Eu falei, Lu, eu já fiz coisa aqui nessa rua que ninguém acredita. Ela falou, todo mundo corre para falar com você, vem no teu carro, desde o pequeno ao maior, porque eu pegava o filho dos vizinhos, levava para
para a igreja, pegava uma Kombi, botava todos os Isso. filhos de todo mundo e falava: me Isso. dá aí uma autorização, me dá uma autorização, bati na porta, me dá uma autorização. Pegava os filhos de todo mundo, botava dentro de uma Kombi, levava para a igreja, voltava, levava para colégio. Então, assim, separava briga, gente, era muita doideira, mas eu era um ponto, eu era uma luz, né? E eu achei Literal. interessante que quando eu me mudei, a minha amiga falou assim, Lu, e eu achei aquilo tão prepotente, mas ela falou uma coisa que depois eu fiquei pensando, que ela falou assim, quando você mudar daqui, a nuvem de glória que está aqui vai embora. E eu vi isso. Depois que eu me mudei, pessoas que morreram, sabe? Então, assim, isso é muito pontual para a gente. A gente não pode estar no mesmo lugar e não olhar para o lado. É, total, total. É isso aí tem tudo a ver com o que Paulo tá fazendo aqui, né? Essa indignação santa aí para poder, pô, fazer a diferença, né? Trazer ali. E aí gerando ação, né? E no caso também gerando discípulos, né? Para continuar ali a luz de alguma forma, né? Pô, eu vou te falar, eu tô extremamente distante de tudo isso. No máximo eu levava amigos pra igreja e já era. Ou eu só era alguém que as pessoas falavam, pô, você é legal, você é diferente, mas acabava ali, fraquinho. Pô, eu quero que Deus me use a minha esposa, Mas use a gente, todos nós eu aqui, acho que galera. nós estamos, Dani, no caminho e buscando isso, né? É, Então a gente tem fortalecendo, né? Criando orado, pelo raiz. menos a gente tem orado, a gente tem tentado tocar os vizinhos, né, de alguma maneira. Isso. A gente tem convidado, a gente tem o convívio aqui em casa, então a gente convida os vizinhos aqui, a gente tem um casal que estão mais abertos, né? A gente tá tentando, né? A gente tá nesse começo, né? É, Mas Você sabe esse tipo desculpa, de gente. coisa, imagina, Lu, eu só ia concluir dizendo que esse tipo de coisa que você fala pra gente é uma inspiração, porque a total. gente tem buscado fazer a diferença na vida das pessoas, entende? E a gente tá no começo, eu acho que Deus tem trabalhado, né? E a Você cada sabe, um. Desculpa, Lu, vai. não Vai. pode falar. E a cada um, Deus trabalha de forma diferenciada, mas com um único propósito, que é o reino, correto? Amém. Então, é, vocês têm um convívio, a Lu teve o tempo dela lá na rua, em outros lugares, como ela falou, só que aí, onde ela está, não vai ser da mesma forma, É, mas Deus vai usá-la com o mesmo Isso. propósito, que é resgatar almas. é. Então, você, Dani, Dani não, é Dani? Uhum. Mari, né? Mari. Eu sou Mari. É, A Mari. mas eu sou A Mari e o Daniel, Dani. Dani, então tá É É suave. uma Dani, coisa Dani só. É o Daniel. Uhum. Então, É assim, uma coisa eu só. acredito, eu acredito que Deus tem propósito já de ter colocado vocês aí, né, onde Amém. vocês estão, e é como a Mari falou, a- tá- aparentemente está sendo devagar, mas está sendo feito. É, E isso aos é que poucos. importa. Sim. Vocês não estão totalmente descansados, né, de braços cruzados, mas Deus está fazendo. E é através do nosso movimento, na proporção que a gente se entrega, permite e Deus vai fazendo. Amém. É, top. Vamos E pra cima, galera. Tamo eu e o junto. Dani, a gente parece que a gente teve esse despertar recente, né? Pelo menos eu tenho o quê? Um ano e meio para cá, né? Então, é agora que Deus tem trabalhado, pelo menos na minha vida, né? Nesse Amém. sentido, é. É, e assim, meu, a gente vai lendo a Bíblia aqui, a gente vai ficando, pô, vai vendo Paulo, né? E a gente fala, nossa, como esse cara tá muito milhões de anos na minha frente, né? Anos-luz. Né? Meu Mas de Deus. boa, né, pô? Demorou, Meu vamos ser Deus. discípulo de Jesus, né? E seguir aí. Mas tem um Jesus é o segredo, alvo. mas tem um segredo também, Dani, como vocês falou, a Mari também. Na proporção que vocês vão recebendo, vocês vão repartindo. Então É, você nunca. Uma Amém. coisa que a gente sempre tem aprendido, né, Lu? A gente nunca pode dar aquilo que a gente não tem.
Se Sim. tem pouco, dá pouco. Se tem muito, vai dar muito. Se tem transbordante, vai dar transbordante. Então é isso que Deus está fazendo com vocês. Então, o Espírito Santo Deus está, não que vocês não tenham, tá, gente? Por favor. Sim. Mas quanto mais, né, como o Daniel falou, quanto mais a entrega, qual o mais importante, a oração ou a leitura da palavra? Briga Lembra boa, né? dessa pergunta? Lembra. Então, isso é Lembra? muito interessante. Os dois têm que estar juntos para que Fundamentais. alimente as pessoas. Sim. Amém? Amém. Amém. É isso, vamos Para crescendo essa extrair. porção, transbordando, né, para poder ajudar aí o pessoal, né? O pessoal que precisa de luz, né, direção para viver o caminho, né? Olha isso aqui, gente, que a gente está aprendendo, está desenvolvendo, ouvindo. Total. Isso só vem acrescentar. Muito bom. Pô, Pode ir. demais. Bem, vamos ver qual que é a estratégia do Paulo aqui quando ele vai falar com pessoas que nunca ouviram falar do Velho Testamento. Que até então ele tinha uma base em comum, né, Velho Testamento. Agora vai falar com quem nunca ouviu. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ele ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Caramba! Ficou indignado com a idolatria e gerou uma ação nele, direcionada. Ia sempre na sinagoga debater com os judeus e gentios tementes a Deus, né? Como assim, judeus e gentios? Os judeus eram vistos como um padrão ético muito alto, e aí muita gente gostava daquilo, gentios. Então eles se achegavam à sinagoga para poder participar daquilo e aprender de como os judeus pensavam e viam o mundo, né? E aí Paulo debatia com aqueles, mas ele ia além das sinagogas, que não era uma prática comum, geralmente ele ia só na sinagoga, né? Mas aí aqui ele ia além e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. E aí Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Estoicos é bem interessante esse tipo de filosofia. Eles acreditam no logos. Eles viram no mundo um padrão. Eles falam assim, o sistema do mundo, do universo, ele é organizado. Você precisa de estruturas. Você planta e depois você rega e você espera a planta crescer para poder colher. É assim na sua vida também, você planta coisas boas e depois lá na frente, no longo prazo, você colhe coisas boas. Existe o belo na natureza. Então eles viram tudo isso e eles falaram, o que rege tudo isso? Tem que haver uma regra para tudo isso, né? E aí a regra para tudo isso, a origem de tudo, né? A razão do universo, eles chamam de logos. Essa é a palavra que João vai utilizar no evangelho para falar que Jesus é o logos. Jesus é a razão do universo. Quando ele usa a palavra verbo, que a gente conhece, né? O verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e era Deus. Quando ele fala lá, quando João fala isso, né? Citando Gênesis, ele está usando essa palavra logos, que aí comunica com um monte de gente da época. Os estoicos, eles já existiam uns 300 anos antes de Jesus, essa filosofia, né? Filosofia que mirava nas virtudes e evitava os vícios. E eles já viam essa organização no universo, essa estrutura do criador do universo, e eles falavam, cara, o que é isso? Qual que é essa razão? Qual que é essa estrutura? Tem que haver essa estrutura, então eles chamavam de logos, e é esse logos que João utiliza para falar que é Jesus, o verbo, né? A palavra. Então, bem interessante. Então, o Paulo, ele estava preparado para debater com os filósofos epicureus e estoicos. Quer saber o que são os epicureus? Por favor, não faço ideia do que são os epicureus. O epicurismo era uma escola popular de filosofia grega, fundada por Epicuro. Os epicuristas acreditavam que o principal objetivo da vida era assegurar a felicidade. Eles pensavam no prazer, não em termos de satisfação sensual, como diziam seus críticos, mas em termos de tranquilidade. Eles buscavam a paz que excede todo entendimento e não sabiam do que se tratava, né? Cara, o Paulo estava preparado para falar com os epicureus, com os estoicos e em grego. Então, pessoal, a gente precisa se preparar. Vamos gastar nosso tempo em livros. A gente tem que gastar no nosso, né? Na Bíblia,
O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Toda a instrução, o manual do universo tá aqui. Graças a Deus ela existe já hoje pra gente poder ler, consumir, engolir isso, comer. Inclusive, tava vendo ontem lá, né, no Foco na Palavra, o pastor José falou que ele ficava tão cheio de espírito, pedia pra família ir sair, pra ele poder ficar em casa orando, lendo a Bíblia, aí ele pegava, agarrava aqui no peito que ele queria que entrasse nele, aí com o tempo ele ia sentindo o calor, ele ia tirando a roupa, e aí ele ficava pelado em casa, e aí ele colocava umas almofadas em cima da Bíblia e deitava em cima da Bíblia com a barriga, ele queria que a Bíblia entrasse nele. Aí ele não contava isso pra ninguém. Mas aí o pastor Luiz Hermínio um dia contou que ele queria tanto a palavra de Deus que ele começava a comer as páginas. Mano, esses caras são muito doidos. Eles são muito Aí ele falou, loucos. então vou contar o meu também. Eu fazia isso. Então, tipo, movidos pelo Espírito Santo, eles davam uma loucura, porque eles queriam muito a palavra de Deus. E hoje, pô, eles têm uma interpretação da palavra de Deus bizarra. É muito da hora de ouvir eles O pastor falando. Adiel, que é um amigo nosso aqui de uma igreja aqui vizinha, ele fica batendo a Bíblia na cabeça. Ele bate Amém, mano. pra entrar. Ah, é muito bom, pô. Essa aqui O é nome sabedoria dele? demais. O nome dele é Adiel. Ah, tá. Ele é da Igreja do Ele é da... Nazareno. Isso, Igreja do Nazareno. Gente boníssima. Gente Muito Se boa. top. fosse Mardiel. Sim. O pai dele é Adiel também. Da Igreja de Nazareno Não, de Mesquita. Mardiel. Pensei que fosse Mardiel, que mora aqui no Recreio. Não, ele mora no Recreio, mas é Adiel. Sim. Ó, parecido. É. Então, ou seja, precisamos nos preparar com a leitura da Bíblia, né? Para isso entrar na nossa mente, no nosso coração, tá lá dentro, né? Semente plantada em terra boa, né? Que venha a dar frutos. E Jesus fala que é só 1/4 das terras, né? Só uma que vai dar bom. Pô, por isso que nós não somos tantos aqui, né? A galera que busca mesmo vão sendo uns pouquinhos remanescentes. De boa, somos nós. Glória a Deus por isso. Que dê certo, né? Que entre em nós e isso frutifique. E é 25%. É um número jamais baixo, mas vamos pra cima. Mas a gente tem que ir além disso, entender o que tá rolando no mundo, porque através disso a gente consegue debater com a galera, entrar, né, no campo de debate deles. E Paulo estava pronto para isso. Esse cara foi escolhido por Deus para fazer, né, quebrar tudo aí, como a Jaque e a Neide falaram. Então aí Paulo também debateu com alguns em grego, pessoal. E qual que é o grego de hoje em dia? Inglês. Aprendam inglês comigo, pessoal. Passa um preço de boa, se passa... Pior que é verdade, gente. Vamos pra cima, galera. Vamos pra poder conversar com o mundo, né? Você fala com o indiano, você fala com quem não fala inglês. Você fala, consegue, porque eles também falam inglês, né? Tipo, com quem não fala inglês como língua nativa, né? A língua do mundo. Eu acho tão difícil. Mas eu ajudo. Eu tenho minhas técnicas aí que acho dão muito certo. difícil. Nossa, eu acho que é mais um paradigma que a gente cria. O Dani não é puxando sardinha, mas ele ensina de forma tão leve que você fala, ué, não é que dá certo esse negócio? A Mari hoje já tá entendendo inglês. Ela assiste inglês e, eu estou entendendo. Graças a Deus. Eu tinha essa mesma visão de vocês. Aí Mari, você fala? Eu entendo, falo pouco. Ela fala bastante, na verdade. Se ela quiser, ela sai falando. Só que, assim... mas não como você, por exemplo. É que nem a gente se comparar aqui com o Paulo, né? Pô, eu morei fora, fiquei anos, né? Pô, ralei. Então não dá pra se comparar comigo. Às vezes esse é o nosso erro. A gente se compara com quanto a gente fala português. Aí dá uma frustração mesmo. Mas, pô, quantos anos, gente, a gente tá aqui, né? Falando português. É horas de voo. Precisa gastar essas horas de voo. Bora ver aqui, então, a estratégia do Paulo. Nós estamos só no versículo 18, galera. Bom que eu não tenho aula agora às 7 hoje. Mas se alguém precisar sair, fiquem à vontade também. Mas vamos tentar correr aqui, então. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Que desrespeito, amigos. Vocês estão falando com o Paulo. Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Isso não intimidou isso não deixou ele nervoso, isso não fez ele ir embora, ser chamado de tagarela. Ele continuou lá, na humildade. O meu tá ignorante. Muito bom. Ele continua ali, né? A galera foi ignorante, eles não sabiam, né? Eles não foram nobres,
mente aberta, igual os bereanos. Ok, É. mas é pra todos. E aí a gente tem que passar, às vezes, por uns percalços. Demorou, vamos pra cima. Aí eles, parece estar falando de deuses estrangeiros. Ele, opa, aqui tem um gancho pra mim. Então vocês estão entendendo alguma coisa, né? Vamos lá. Vamos ver qual é a estratégia do Paulo. Então levaram Paulo ao conselho da cidade, ou à sociedade mais erudita de filósofos da cidade. Em grego é ao Areópago. Olha como é o Areópago, pessoal. Abri aqui ele pra gente. O Areópago é assim, ó. Ele fica no topo aqui de uma pedra rochosa, e aí ele seria mais ou menos assim, ó, na época. Imagina o Paulo aqui embaixo falando, olá, pessoal, e a Nossa, voz que sussurrando. legal. Lembra um pouquinho o Coliseu, né? É. Ó, tem ele lá hoje, tá? Lá em Atenas, o Areópago de Atenas. Isso aqui é a Grécia, e aqui tá o Areópago, tá? Bacana. Aqui fica a Acrópolis, que é uma parte alta da cidade. Ó como é a Acrópolis. Nossa, Onde que lindo. ele é utilizado para defesa da cidade. E aí aqui temos, bonito, né? Esse negócio que fica rodando Lindo. uma imagem em volta. É. E aqui temos o Areópago. Tomara que tenha esse negocinho também. Ah, não tem, que pena. Mas vamos ver as imagens dele. Ó, é assim. Tá? E aí no topo dessa pedra, ó como é a noite lá. Tava lá o Paulo. Ai, que lindo. Legal, Igual né? um monte. À noite, já foram um monte à noite? Preciso ir, viu? Preciso ir de dia, nunca fui nem de dia. Quiserem convidar-nos, Quero ir à iremos. noite, de dia, quando vocês quiserem, eu quero. Ah, então a gente vai naquele, Neide, em Campo Grande. Da- Você vê a das cidade oliveiras. toda. Das oliveiras. Pô, se chama Monte das Oliveiras, então Que bora. maneiro, Você vê a cidade lá embaixo, toda iluminada. Que Bora. lindo. Ele tava aqui, ó, gente. Imagina o Paulo lá, conversando com o pessoal lá, todos os sábios ali da época. Então levaram Paulo ao conselho da cidade, né, ao Areópago, e disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Opa, você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Legal, foram humildes, muito bom. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Pô, eles gostavam muito do que era quente, do que estava pegando de novo. Qual que é a tendência? Qual que é essa nova linha filosófica? Tinha muitos filósofos, né, na Grécia, berço da filosofia. Então, Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Gente, aqui tem uma aula de como falar do evangelho para quem não conhece. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então ele começa honrando as pessoas com quem ele está falando. Na corporação onde eu trabalhei muitos anos, a gente falava do feedback sanduíche. Você começa ali com a parte, pô, cara, tá indo bem. E aí depois você vem, mas precisa melhorar isso daqui. E aí termina, mas segue em frente, papapá. Então, a maneira de dar um feedback. Aqui é a mesma coisa, começa com a honra, para abrir a mente da comunicação, né? Abrir a janela da comunicação. Não sei se vocês conhecem o Paulo Vieira, que é um coach muito famoso. Eles copiam muito a Bíblia, né? Ele Total, ensina fonte de toda a exatamente sabedoria. isso. Antes, quando você quiser chamar a atenção de alguém, primeiro você precisa dar um elogio, igual o Dani falou do feedback sanduíche. Aí você dando elogio, você abre a mente da pessoa para que ela te ouça sem ficar reativa, né? Primeiro você dá um elogio. Olha o Paulo já fazendo. Vocês são muito religiosos. Tipo assim, um elogio, né? Como vocês se preocupam com essa parte, né? São religiosos. Bacana. Muito inteligente, Paulo. Eu tenho muito Quando a a gente melhorar. faz aconselhamento, né? A gente usa muito isso. Pega os pontos positivos daquela pessoa, assim, sem mentir. Sim, né? não pode mentir. Autêntica, para depois entrar com uma exortação e que a pessoa já está mais aberta a receber. Que você mexe com o ego, né?
É. Exato. Olha que interessante, Paulo, que já fazia isso, né? Eu Já. fico chocada com a Bíblia, gente. É muito bom, é muito bom. Tem muita sabedoria, gente. Por Muito isso que não é basta maneiro. ler só, né? É ler e refletir, meditar dia e noite. Porque tem muito. A caça é o tesouro. Cada linha a gente fica aqui conversando horas de tanta coisa boa que tem. Você consegue chamar uma pessoa assim. Acontece muito. Eu, assim, comigo, experiência, assim, você consegue chamar a pessoa assim de manipuladora sem ofender. Porque você mostra ali para ela primeiro quanto ela tem de valor, e aí faz ela pensar, será que nessa atitude assim, tal, 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 você. Nananana, quer dizer, ela já está aberta, já agradece de ter sido chamado de manipuladora, de obrigado, você. Aí você Que começa loucura. É, Aí você é uma benção, sei quê. Mas por quê? Porque aí a gente conduz a pessoa a pensar naquilo que ela realmente está fazendo, né? Não importa. é. Isso é muito bom. E eu imaturo teve um irmão aí da igreja. Ele foi acho que na boa intenção, né? Foi mexer nas minhas costas, fez tudo errado lá. Nem devia estar fazendo o que ele fez, pô, ele não é especialista naquilo e não pode se mexer na coluna de alguém, porque, meu, imagina se faz um negócio errado, você pode prejudicar muito a pessoa, né? E aí, pô, eu não gostei da atitude dele, porque ele foi falar que sabia, e aí depois eu descobri com o especialista que o que ele fez foi um absurdo, tá totalmente errado. Aí depois eu encontrei e aí as costas, eu já cheguei, cara, totalmente absurdo o que você fez, nunca mais faço uma coisa dessa. Aí ele É ficou porque assim, você ele, piorou, né? Você eu piorou depois que ele mexeu. piorei depois que ele foi mexer nas minhas costas. Aí eu devia ter sido brother, né? Devia ter chegado, pô, você é um cara que se importa com as pessoas, você quer ir além do que você sabe, né? Mas, Nunca amigo, mais por foi. favor, nunca mais faça isso. Não tente ser um especialista de coisas que você não sabe. Você pode prejudicar a vida de alguém. Mas não, eu Ele já vim com a tentou. pedrada, coitado do irmão. Aí ele já, ele ficou assim. Mas eu falei, eu preciso falar a verdade pra esse cara. Mas a verdade pode ser dita de uma forma com que ele ouça. Diferente. Porque ele pode nem ter ouvido, Isso. né? Isso. Ele pode nem ter ouvido, ele pode ter simplesmente falado, caramba, você é mó arrogante, e ficado, né, fechou a mente dele. E a minha A intenção era o quê? verdade pode ser Falar só dita pra... com amor, né? A Exato. verdade Então, pode ser dita com amor. Tem que ser dita com amor, né? Senão é só um desperdício de palavra. A pessoa só vai, se fecha, se o vira nome contra você, você disso, faz o inimigo. o nome disso em habilidades sociais chama assertividade. É você falar de uma forma verdadeira, de forma diferente. Fala o que você. Ah, meu cabelo ficou bonito. Você não vai falar, pô, ficou horrível. Você pode falar, olha, eu penso que o teu cabelo, ele fica muito bem com a cor tal, e você fica muito bem, que eu estou falando que ela fica bem, né? Não que esse não seja bonito, mas você fica melhor com aquele tom. Então, eu já dei para ela um sinal de que era melhor ela ter ficado com a outra cor. Então, é uma forma assertiva de se falar. E isso é uma habilidade. Isso é aprendido, não é todo mundo que nasce habilidoso, mas Eu tenho que me você desenvolver mais. desenvolve. Vou me Eu também. desenvolver, porque, pô, a gente não quer desperdiçar energia, desperdiçar palavra. A gente fala pra outra pessoa ouvir. Se a gente fala e ela tá com a mente fechada, a gente só desperdiça nosso tempo, às vezes faz até uma inimizade. É. Bem, Paulo tá dando essa aula aqui pra gente, né? Que o pessoal tava assim, ei, seu tagarela. Aí ele já vem. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Aí o pessoal, pô, é verdade, nós somos mesmo, né? Nós levamos muito a sério a nossa religião. É isso. Pois, enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Aí ele honra a cidade deles, né? E ele fez um estudo da onde ele estava. Ele andou pela cidade, ele reparou no que estava acontecendo ali para poder falar com aquelas pessoas. Ele não chegou do nada sem saber quem é. A gente tem que conhecer a nossa audiência. Para quem a gente está falando? Qual que é o plano de fundo dessa pessoa? Às vezes, antes de falar, é melhor perguntar, né? Vamos perguntar, entender. Porque as pessoas não são uma cidade onde a gente repara as coisas. Então, nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas numa conversa tete a tete, a gente pode fazer perguntas. Cara, no que você acredita? Como que é pra você vida após a morte, né?
Quem pra você é Deus? Faz umas perguntas e depois a gente vai vendo que, pô, tem muita coisa em comum aqui. Agora deixa eu te falar da minha fé. Acho que tem mais coisa aqui, você pode avançar mais, né? Um deles, né, um dos diversos altares, um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Então ele acha um ponto em comum. Meu Deus se Deus. revela a Isso é todos. sabedoria. Sabedoria. Nossa. Deus se revela a todos de alguma forma. Meus alunos, às vezes eu converso com eles, eles falam assim, cara, eu percebo que tem uma sorte no universo. Aí eu pergunto assim, essa sorte parece inteligente pra vocês? Aí eles, parece inteligente. Eu falo, se é inteligente, não é uma pessoa? Aí ele, cara, não fala isso pra mim, eu não acredito em Deus. Mas, cara, você tá vendo nos sinais, né? Às vezes você acha que uma coisa vai ser sua melhor opção e uma outra melhor acontece depois, lá na frente, né? O que que é isso? Tem alguma coisa cuidando de você. Então, as pessoas têm já isso, todas têm alguma revelação de Deus em algum nível. Em algum nível elas têm. A gente precisa entender qual é esse nível pra gente poder se conectar com elas e falar da claridade, do todo, né? Da revelação perfeita em Jesus Cristo, do plano de salvação. E é ali que Paulo vai chegar. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Esse é o Deus desconhecido, né? Esses que eles ainda não entendiam. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. O Paulo não está falando com quem conhece da Bíblia. Então ele não cita versículo. Para que vai citar versículo para quem não acredita na Bíblia? Mas ele tal não está falando da Bíblia. Ele tal não está falando de Gênesis. Ele tal não está falando de Salmos. Tal não está falando de Provérbios. Ele está pegando a Bíblia e está falando do jeito que as pessoas entendam. Cara, esse Deus desconhecido é muito maior do que um templo. Ele tá antes de tudo, ele criou o todo. Eles estão falando, meu Deus, do que você está falando? Isso é fascinante para eles. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. 26. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. 27. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Caramba, ele está disponível e perto aí de todos, até de vocês, irmãos, e agora eu estou trazendo a revelação de quem ele é. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E aí ele pega algo da cultura deles, o poeta deles, o filósofo deles, e cita algo da graça de Deus. A gente pode encontrar... É interessante como isso acontece, né? As coisas de Deus, as coisas perfeitas, elas existem antes da gente, né? Elas estão lá na eternidade. E a gente parece que às vezes tem uma revelação disso e a gente consegue colocar isso em prática através de uma música, de uma poesia, de uma arte. Se a gente conhece o que está acontecendo no mundo, a gente pode identificar às vezes como que é o nome daquela música? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar. E você fala, pô, esse cara aí, ele tá apreciando o universo criado por Deus. Ele tá agraciado por Deus nessa canção. Eu posso citar ela para poder trazer realidade, para poder trazer um link entre eu e essa pessoa. Né? Então, a gente não precisa, ficar que nem um monge lá no mosteiro, tão longe da realidade que a gente não consegue se comunicar com quem tá vivendo no mundo. A gente tem que ter esses pontos em comuns e usar deles, né, a nosso favor para poder falar, amigo, isso existe sim, e você tateou a realidade de Deus. E ela é muito maior que isso. Quer que eu te apresente? Chega mais. Eu tenho muita coisa para te falar. Na verdade, as escrituras têm ainda mais para te falar, né? E se vai, apresenta. Então, a gente encontrar esses pontos em comum, né? Sim. E aí, Paulo faz isso com maestria. Olha que show. Ele tá dando Nossa, um show. maravilhoso. Olha o show dele. Olha o show do Paulo. É igual aquela música, né, que diz que precisamos amar como se não houvesse amanhã.
É preciso amar as pessoas como se não houver. Pô, o cara teve uma graça de Deus. A letra inteira Tem, não é perfeita, mas ele tem um ponto ali que, pô, exato. aqui você recebeu uma revelação, irmão. Aí sim, você tá falando das coisas divinas. Estamos falando a mesma língua. Agora, tem muito a mais. É difícil, né, viver de revelação. De revelação, você às vezes pega uma parte ou outra, você não entendeu também. Mas aqui tem a palavra revelada. Em Jesus tem a Sim. perfeição da revelação. Conhece ele verdadeiramente e depois julga. Não fala sobre ele sem antes conhecer do que se trata, né? Antes vai lá ler o evangelho. Aí, mano, o nego lê o evangelho, os caras lê João, aí eles se derretem, eles falam, nossa, isso é Jesus? Meu Deus, eu quero isso. Quem não quer Jesus? É quem não conhece, geralmente. Aí tem os apóstatas, né? Tem umas pessoas que conheceram tal e desviaram por algum motivo meio bizarro. A gente conhece até algumas pessoas assim. Mas geralmente o nego passa a respeitar no nível hard. Ao menos que eles acham, ah não, isso daí floreou, a história nem foi bem assim. Mas se a pessoa tem fé, Aham. acredita naquilo, cara, o coração converte. Porque que história maravilhosa, né? Bem, então, seus próprios poetas disseram, somos descendência dele. E, por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetados por artesãos. Agora ele começa a confrontar. Tá falando, você não pode criar Deus, amigo. Deus é muito maior, irmão. No máximo, você faz uma honra a ele. Você cria um altar a ele, você dá graças a ele, você cria uma canção de louvor a ele, mas você não pode criar ele. Ele não pode criar ídolo. Não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetados por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a nossa ignorância, a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Cara, aí ele chega pro ponto-chave. Então, o seguinte, ele existe, ele é maior que tudo, ele existe antes de tudo e você não pode criar ele. Então, você não pode ser idólatra. Antigamente, ele, ok, tudo bem a sua ignorância, mas agora ele quer que todo mundo saiba. E um dia ele vai julgar todos nós. E é através do homem que ressuscitou que você pode ser salvo, se você se arrepender e crer nele. E ele confronta então, né? Então ele dá, pô, ele chega no evangelho, fala sobre o plano de salvação aqui. E aí vem, né? Lembram da parábola das sementes? Vai vir lá o devorador, né? A ave, puf, e vai pegar essa semente e vai querer tirar fora, ó. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Que pena, né? Outros, porém, aí tem os outros terrenos. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Agora a questão é, eles de fato ouviram? Não vai falar isso aqui. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Aí esse é o terreno bom. O terreno bom falou, cara, eu quero mais, eu não vou deixar pra amanhã isso aí não. Não sei quanto tempo você vai ficar aqui, não tem WhatsApp, você não tem um site, né, pra eu te buscar. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, Areopagita, membro do conselho, né, de Areópago ali que a gente viu, e uma mulher chamada Damares e alguns outros. Então sempre a gente vê isso, né? O que Jesus falou lá sobre a semente, ela é plantada, de alguns ela é retirada, eles sim com desprezo. De outras ela até, pô, ela é plantada, o pessoal, pô, interessante, vamos ouvir mais, mas aí vem as coisas da vida, né? E essa semente não frutifica por conta dos espinhos ou porque aquela terra é rasa. Mas aí tem aqueles que ela planta profunda, terra boa e ela frutifica e eles passam a seguir o Paulo. É interessante, Jesus falou e aí acontece em todas as vezes que o Paulo prega. Tem aqueles que seguem, aqueles que desprezam, aqueles que acham legal, mas não levam a sério, não vão a fundo. Então que a gente seja sempre esse terreno bom, né? Que tem sede disso, que quer mais disso, Amém. quer se aprofundar na palavra de Deus. E faz igual o pastor Juscelio, que fica doidão em casa lá, abraçando a Bíblia. Pô, top, mano. Pô, deu certo pra ele. Então, veja como o Espírito Santo vai ministrar na gente. Vamos receber, vamos ir a fundo nisso aí, porque
Aqui é bênção, a gente vê na vida das pessoas, né, que levam isso a sério, que não só falam a respeito disso, mas que vivem o evangelho, o quanto elas frutificam, o quanto elas são abençoadas, que a gente faça parte disso, que a gente possa transbordar na vida dos irmãos. Aprendemos muita coisa aqui hoje, gente. Pô, Muito